Olá, sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Resistência dos Materiais do IFPE do Campus Recife. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre flexão pura. Então, hoje vamos determinar as expressões dessa viga biapoiada. Aqui na figura abaixo, nós temos aqui duas forças, né, duas cargas, 50 kN e aqui 10 kN, cargas concentradas. Aqui nós temos um momento aplicado de 15 kNm, apoio fixo A, apoio móvel B, e aqui nós temos uma extremidade em balanço. Bem, seguindo o passo a passo para a resolução para determinar o esforço cortante e o momento fletor, primeiro vamos determinar as reações nos apoios. Então, destrinchando aqui e decompondo, né? Temos uma reação, é um apoio fixo, então RAX, RAY. Aqui um apoio móvel, RBY. É apenas uma reação nesta direção. Então, vamos aplicar as equações da estática, as equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e o somatório do momento em relação ao ponto A igual a zero. O ponto A é o apoio A. Então, RAX é igual a zero, né? Está aqui em equilíbrio, não temos outra reação aqui nesse sentido. Agora, na direção y, nós temos RAY mais RBY, as forças apontadas para cima, como a convenção de sinais, elas são positivas, e as forças apontadas para baixo, né, de cima para baixo, 50 kN e 10 kN, como negativo, igual a zero. E o somatório do momento em relação ao apoio A, ponto A igual a zero, nós temos menos 50 vezes 1, aqui como sendo ponto fixo, mais RBY, ele está, né, e também podemos dizer que é no sentido anti-horário como positivo, né? RBY vezes 3, 1, 2, 3, até aqui, menos 10 vezes 4, menos 10, apontada para baixo, vezes 4, 1, 2, 3, 4, até aqui o ponto A, menos 15, que é esse momento aqui, tá certo? Então, menos 15 igual a zero. Então, resolvendo, nós temos que RBY é igual a 35 kN. E substituindo este valor nessa expressão aqui, que é a expressão 1, que eu coloquei aqui na expressão 1, que é essa expressão aqui, nós vamos achar RAY. Então, RAY igual a 25 kN. Apenas só vocês colocando ali os valores. Agora, o segundo passo é determinar as expressões do esforço cortante V e do momento fletor M. Então, vamos começar sempre pelas expressões para a força cortante V. Lembrando que, como é que nós vamos analisar a viga? Sempre da esquerda para a direita, tá certo? As forças da força cortante como para cima como positivas e para baixo como as negativas, né? Apontando para baixo como as negativas. E vamos também colocar essas seções aqui, né? Mais uma vez, foi dito na aula anterior, mas reforçando aqui também. Professora, como determinamos essas seções aqui, de 0 para 1, de 1 para 2? Eu falei que essas seções são definidas de acordo com as descontinuidades que estão na viga. O que são as descontinuidades? São os pontos onde temos a aplicação das cargas, certo? E do momento, como esse aqui também. E, no caso aqui, os apoios, porque nós temos as reações dos apoios. Então, essas seções aqui são definidas de acordo com essas descontinuidades. Então, entre uma descontinuidade e outra, é uma seção, certo? Então, nós temos aqui, ó, de 0 a 1. Lembrando também que essas forças, elas são estudadas, colocadas nessa seção, as forças que estão à esquerda da seção estudada. Sempre à esquerda. Mesmo que aqui de 0 a 1, aqui ó, de 0 a 1, o x variando aqui de 0 a 1, nós temos
que forças aplicadas nesse segmento da viga? RAY. E 50 kN? Não. Por quê? Porque o X ele vai até antes de 50. Como eu falei, X ele não está variando aqui, a gente está estudando este segmento da viga, então a regra é colocar nesse intervalo apenas as forças que estão à esquerda. Tá certo? Então, de 0 a 1, nós temos que V, o esforço cortante, vai ser igual a quem? A RAY, porque de 0 a 1 só tem essa força. Então, V igual a 25 kN. De 1 a 2, pronto. Agora, o X está variando aqui, ó, certo? Então, vamos colocar aqui uma caneta. E aqui, ó, o X está variando aqui agora. Então, o X está aqui, ó. Tá certo? Então, esse X variando aqui neste intervalo aqui, nós temos o quê? Que V vai ser igual a RAY, né? Então, aqui é a mesma, não é isso? É a esquerda da seção, mais quem agora? Menos, né? Porque pela convenção de sinais, as forças apontadas para baixo, ela é negativa, ó, menos 50 kN. Então, RAY menos 50, que é igual a menos 25. Certo? Então, o mesmo raciocínio. Agora, eu tenho um X 2 a 3. Então, esse X, novamente aqui, ele está aqui agora. 2, ele está aqui entre 2 e 3. Então, ele está aqui agora. Tá certo? Então, ele está nesse intervalo aqui. Então, esse X nesse intervalo de 2 a 3, o que é que eu tenho? Do mesmo jeito, eu tenho 25 menos quem? 50. Só isso. Aqui é o momento. Então, ele não entra aqui na expressão da força cortante. Ele vai entrar, esse valor, na expressão do momento fletor. Agora, x de 3 a 4. Aí, ó, 3 a 4, agora o x está aqui, ó. Não é isso? Então, o x está variando aqui. Então, eu venho para cá assim, ó, coloco aqui, e x, ele está aqui. Então, nesse intervalo aqui, quais são os esforços cortantes que eu tenho atuando nessa viga? Eu tenho RAY para cima. Eu faço só o somatório das forças, todas que estão do lado esquerdo. Menos 50 e mais 35. Mais 35 é o RBY. Então, aqui eu estudei a força cortante atuantes nesta viga. Então, 10 não entrou, por quê? Porque ele está à direita da seção, certo? Agora, vamos para as expressões para o momento fletor, o M. Então, para o momento fletor, do mesmo jeito, vamos pegar as mesmas seções, 0 a 1, 1 a 2, de 2 a 3 e 3 a 4. As mesmas do esforço cortante aqui. E agora vamos substituir, não é? Por quê? Porque agora nós temos um momento, força vezes a distância. Então, o momento para x igual a, maior que 0 e menor que 1, né? Então, esse x aqui variando. Então, eu tenho quem? 0 a 1, na verdade, é esse x aqui, né, que eu não coloquei. Então, de 0 a 1, eu tenho RAY vezes quem? Vezes x, o x que está variando. Então, quando x é 0, o momento, substituindo aqui 0, o momento é 0. Quando x é igual a 1, aí eu vou substituir aqui 1 no x, então vai ficar 25 vezes 1 igual a 25, tá certo? Entenderam aí? Então, mais uma vez, deixa eu colocar aqui, ó. Então, 0 a 1 é esse x aqui, ó. Só para não confundir aqui vocês, tá certo? Ó. Pronto, aqui. Continuando, tá? Agora, a minha seção é de 1 a 2. Então, o x ele está entre 1 e 2 metros da viga, né? Então, é esse x aqui, ó. Né? Daqui do 0 até esse intervalo aqui que a gente está estudando. Então, quais são as forças que provocam esse momento fletor na viga? Então, a gente vem, eu tenho RAY vezes x, tá certo? Que é o x que está variando, ó, igual a esse aqui, menos quem? Menos 50, negativo, porque a força está apontando para baixo, menos 50 vezes. Qual é a distância?
desse x que está variando nesse segmento. Então, vamos prestar atenção agora. Ó. Vai ser x nesse espaço até aqui. A força está aqui aplicada. Ó. E o x, ele está aqui. Ó. Mas qual é o segmento que eu estou estudando? Ah, eu estou estudando o x menos 1, que é esse pedaço aqui. Ó. Certo? Então, eu sempre estou estudando, ó, eu estou estudando esse pedaço. Deixa eu colocar aqui a caneta. E aqui, ó, eu estou estudando esse pedaço aqui agora. Ó. E que pedaço é esse? Ah, é esse x aqui, ó, menos quem? Menos 1, que é daqui para cá. Então, x menos 1. Aí eu tenho esse pedaço aqui. Esse é o raciocínio para as outras forças também. Então, quando eu tenho x igual a 1, eu substituo aqui em cima, eu vou ter que o momento é igual a 25 kN. E quando tenho x igual a 2, aí eu substituo o x aqui 2 e aqui 2, então o momento é igual a 0. Agora, para x entre 2 e 3 metros da viga. Então, 1, 2, ele está aqui, né? Então, agora é esse x aqui, ó. Entre 2 e 3 metros da viga. Então, esse x, ele está aqui. Eu digo aqui porque ele está nesse segmento aqui variando. Eu coloquei aqui, mas poderia ser mais para cá, mais para a esquerda, mais para a direita, mas dentro desse intervalo aqui. Então, nesse intervalo aí, o que é que eu tenho? Daqui para cá. O raciocínio é do zero que está aqui até esse x. Então, de 2 a 3, eu tenho as mesmas forças que eu tinha anteriormente, RAYX, ó, menos 50, x menos 1, só que agora mais quem? Mais 15 desse momento aqui. Então, tá aqui, ó, mais 15. Aí eu coloco, para x igual a 2, aí eu substituo nessa expressão aqui, x igual a 2, x igual a 2 aqui. Então, o momento vai ser 15 kN. E para x igual a 3, aí eu substituo aqui, ó, RAY vezes 3, menos 50, parênteses, 3 menos 1, mais 15. Então, o momento vai ser menos 10 kN, certo? Então, para a última seção agora, ó, x variando de 3 a 4, que é esse segmento aqui, ó, x, ó, daqui, que é considerado zero, até esse espaço que eu estou estudando aqui, ó, do segmento da viga, 3 a 4. Então, daqui para cá, qual é o momento fletor aplicado nessa viga? Aí eu vou repetir, ó, RAYX, ó, menos 50x menos 1, menos 50x menos 1, mais 15, mais 15. E agora, eu tenho qual força entrou aí nesse somatório aí dos momentos, né, que vai provocar um momento fletor? O RBY. Então, ó, a força apontada para cima como positiva, RBY. Aí abre parênteses, né? 35, né? RBY. E agora eu vou ter o quê? X, que é esse aqui último, ó, x menos quanto? Menos 3. Por quê? 1, 2, 3. Por quê? Agora o que eu estou estudando ó, é da aplicação da força até esse segmento. Aqui, ó. Então, é esse espaço aqui, ó. Certo? Então, que espaço é esse aqui? Ó, 0x, tá certo? Menos quem? 1, 2, 3, menos essa parte de cá. Então, eu tenho esse segmento aqui, que é da aplicação RBY até esse x aqui que está variando nessa seção. Então, ó, 35 RBY vezes x menos 3. Aí, eu substituo agora. Para x igual a 3, eu tenho um momento menos 10 kN. Só é substituir o x por 3 aqui, né, na expressão aqui de cima. E para x igual a 4, do mesmo jeito eu coloco aqui, e aqui dá o momento igual a 0. Então, estamos percebendo que para esse tipo de viga, né, esse tipo de viga biapoiada, então, quando nós temos aqui o momento, ele começa na primeira seção com 0 e ele termina aqui ó, em 0, então, isso significa que a estrutura está em equilíbrio, tá? Então, é uma maneira de você verificar se o seu cálculo ele está correto. Então, o momento aqui, final, ele zera. Então, com isso, você tem uma confirmação né, numérica, no caso, de que a sua estrutura está em equilíbrio. E o seu cálculo também está correto. Bem, agora, no terceiro passo, para determinar o diagrama, vamos apenas esboçá-lo.
né? Então, nós temos já todos os valores, temos as expressões, então agora é só esboçar. Então, essa primeira parte aqui é o diagrama do esforço cortante, e aqui embaixo é o diagrama do momento fletor, tá? O diagrama, ele é o quê? Ele vai corresponder a essa parte aqui achurada. Então, a configuração dele é essa aqui, ó. Essa parte aqui de cima com essa de baixo e essa aqui. Então, esta configuração é o diagrama do momento fletor, né? Então, como nós vamos construí-lo? Então, vamos observar o que a gente fez anteriormente, determinando as expressões, né? Então, aqui em cima, tá certo? A gente já viu no slide anterior, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Então, vamos pegar esses valores aqui de V e vamos fazer este diagrama aqui, tá certo? Então, ó, aqui é o 0, né? essa linha aqui vertical, tá? E aqui, ó, nós temos o eixo X, ó. Então, para cá, o eixo X, tá certo? E aqui é o Y. Então, eu venho para cá, ó, 0 a 1. Então, 0 é aqui e 1 é aqui, ó. É isso, ó, 0 a 1. E 0 a 1, qual é o valor do esforço cortante? Ó, 25 kN. É um valor constante, né? Então, é uma reta constante, ó. Então, aqui é o ponto, ó, com 25 kN. Então, aqui eu venho, então, de 0 a 1, ó, eu tenho isso aqui. Agora, de 1 a 2, ó, 1 a 2, né? Essa parte aqui do segmento. Então, eu tenho quem? Menos 25. Também é um valor constante, de menos 25. Então, eu passo para cá, ó, eu desço aqui, e aqui, ó, ele tem 25. Eu coloquei aqui, ó, que ele tem menos 25, segundo aqui o meu eixo em Y. Então, ó, de 2 a 3, ó, eu tenho isso aqui, ó, menos 25, constante. Agora, de 1 a 2, não é isso? E de 2 a 3 também, ó. 1 a 2, de 2 a 3, ó, menos 25. Então, aqui eu só fiz continuar, certo? E de 3 a 4? De 3 a 4, eu tenho 10. Então, aqui, ó, eu vou subir. Eu vou subir aqui, ó, até quanto? Aqui é até 10, né? Então, eu determino que aqui é 10, ó, até 10. Então, eu venho para cá, ó, 10 kN. E agora eu vou achurar, ó. É só achurar. Então, o meu diagrama do esforço cortante é esse aqui. Certo, gente? E completando aqui, né? Tá certo? Você vai completar aqui. Então, essa configuração aqui é o diagrama do esforço cortante. Agora, para o momento fletor. Pronto. Então, nós vamos agora pegar as expressões que nós já calculamos, e os valores também, e colocar aqui, ó, como esta configuração aqui. Vamos lá. Que é 0 a origem, aqui é o eixo X. Então, para o momento, acompanhando aqui, ó, as seções. De 0 a 1, o momento para x igual a 0, o momento é 0, e para x igual a 1, o momento 25 kN. Então, aqui o momento é 0, para x igual a 0. E para x igual a 1, que é aqui em cima, eu tenho quanto? O momento 25 kN. Então, aqui, esse ponto aqui, ele é 25 kN. Então, eu tenho uma reta, né? Ó, de 0 até 25 kN aqui para cima. Agora, de 1 a 2, ó, 1 a 2, esse segmento aqui. Então, esse segmento aqui, ó, 1 a 2. Então, aqui, ó, 1 a 2, eu tenho quem? Para x igual a 1, 25, e para x igual a 2, 0. Então, ó, para x igual a 1, 25, tá aqui já, e para x igual a 2, ó, por que 2? Ó, aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, 2, aqui é o eixo 2, ó. Então, aqui é o 2, né? 2 metros da viga. Então, aqui o momento é 0. Então, a reta veio, ó, decrescente para cá. Certo? Agora, 2 a 3. Aí, ó, para x igual a 2, a gente viu que ele tem 15 kN. Ó. Então, no mesmo ponto, eu subi aqui. Ó. Eu subi aqui, é exatamente como está a expressão. E em 3, menos 10. Então, aqui é 3, não é isso? Ó? Esse ponto aqui, ó, do eixo x, ele é marcado como 3 metros. Então, em 3, ó, é menos 10. Então, aqui, ó, menos 10. Né? Então, aqui, ó, no eixo y, aqui, ó, menos, né? Eu fazendo uma escalinha, tá certo? Então, aqui, ó, menos 10. Então, eu venho para cá, ó, para cá, aqui, pronto. Aqui esse ponto, ó, menos 10.
Continuando, de 3 a 4. Ó, 3 a 4 já é esse intervalo aqui, ó. Quando x igual a 3, o momento é menos 10, está aqui, ó, também, exatamente. E para x igual a 4, o momento é 0. Então, para x igual a 4, que é aqui, ó, é o ponto 4 metros do eixo, então, ó, ele vem para cá. Então, o diagrama do momento fletor é exatamente esse aqui, ó, né? Então, essa área aqui, né, que ela é achurada, pintada ou colocando esses traços aqui. Então, essa viga, ela tem essa configuração aqui, certo? Então, você pinta aqui ou você faz essas retas. Então, esse é o diagrama do momento fletor. Qual o momento fletor máximo? 25 kN, né? Então, em que ponto ele está ocorrendo? Então, ele está aqui, ó, ocorrendo numa carga de 50 kN. Então, isso é até bem claro a gente entender que é onde a viga recebe o maior esforço, a maior carga aplicada aí. Algum elemento que está aqui nessa viga e que tem esse esforço. Então, precisa ter cuidado e ser bem dimensionado, porque aqui ele tem um momento fletor máximo, tá? Então, e nesse momento também temos a carga máxima, né, de 25 kN também. Tá certo? Então, aqui nós definimos o diagrama do esforço cortante e também o diagrama de momento fletor para esta viga aqui biapoiada. Tá certo? Então, obrigada e até a próxima.